Estamos aqui em mais uma live do Vibrar com Parkinson. Temos a honra de receber a professora Ângela Alvarez. É Alvarez, né, que fala? Pronúncia, professora? E o Cláudio Mecone. A professora Ângela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Enfermagem, né, professora? Tá certo? Tá sem... O seu microfone está fechado. Não conseguiu liberar? Não, está fechado ainda. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui. Liberado. Não, Foi, agora está liberado. Tá certo, né, professora? Sim, corretíssimo. E o Cláudio Mecone, trabalha na Rede Sara, né, Cláudio? Tá certo também? Isso. E aí, depois, quando vocês forem começarem a falar, vocês podem completar, por favor, a formação, a atuação de vocês. Também é vice-presidente da Associação de Parkinson de Santa Catarina, né? Faz uma atuação brilhante lá com o pessoal da associação. Boa noite, pessoal. Boa noite, Margarida, Daniela, Fulvi, Rosinha, Pato, meu pai está aí também. Obrigada pela participação. Obrigada, Carol, por estar comigo aí nessa live de hoje, acompanhando. A Maria Zipato está na retaguarda. Um prazer. Bom, então, o tema de hoje é falar da importância, né, o papel do profissional de enfermagem no gerenciamento no tratamento da doença de Parkinson. E no Brasil isso ainda é uma novidade, né, algo novo, mas fora do país isso já é bem praticado, fora, né, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, isso já é bem difundido e o papel do pessoal da enfermagem é bem importante nesse gerenciamento. Então eu ia pedir para vocês, a professora falar um pouquinho, depois o Cláudio, sobre a atuação e dessa importância. Então, eu também estou aqui para aprender, porque tem muita coisa para aprender com vocês. Eu conversei um pouquinho com o Cláudio no domingo, foi um papo maravilhoso, muito bacana, aprendi bastante também. Então, obrigada aí pela participação, professora, a palavra é toda sua. Bem, muito obrigada, né, pela Associação Vibrar com Parkinson, pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês, né? Eu sou enfermeira, trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, também atuo junto ao Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da Associação Brasileira de Enfermagem, e atualmente também estou numa diretoria provisória como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem em Santa Catarina. Então, a gente sempre está lutando também por essa profissão, né? Pelo reconhecimento, pela valorização desta profissão, e pelo que a gente tem visto aí agora que nesse momento da pandemia, é uma profissão que teve muita visibilidade de mídia, né? Sim. Uma coisa que a gente, do trabalho, do esforço, da dedicação, que ultrapassa o conhecimento científico, ultrapassa o preparo científico, a formação, e vai muito mais além, né? Por isso que quando o pessoal ingressa nessa profissão da enfermagem, acaba se apaixonando pela profissão, e com muito pouco de recompensa, mesmo assim, acaba se dedicando aos pacientes, né? E muitas vezes não trabalha em condições favoráveis, muito pelo contrário, com baixos salários, com jornadas muito extensas, tendo que assumir, às vezes, um segundo emprego para poder complementar a renda, e tudo isso. Então, nós trabalhamos sempre com profissionais de nível profissional, de formação profissional, nível médio, e os profissionais de nível superior, né? Que ainda no nosso Brasil, nós precisamos continuar formando muito mais profissionais de enfermagem, que vocês estão vendo aí a necessidade para o país, né? Nós precisamos de um projeto, né, de saúde para o Brasil, e dentro desse projeto está projetar a necessidade de recursos humanos em enfermagem para o Brasil, tá? Isso o Ministério da Saúde tem responsabilidade nisso e precisa pensar, junto com as organizações de enfermagem do país, esta proposta, esse projeto, né? Porque senão chega uma hora como essa, nós até temos hospital de campanha e não temos profissionais para trabalhar, né? Claro que nós estamos numa situação extrema, mas mesmo assim, nós
veja que nós não temos como é que se diz? Uma margem técnica tá. para poder atender numa urgência maior, como foi essa, e como pode surgir outras. Né? Uhum. Bem, então, dessa forma... Em relação ao Parkinson? Isso, vou falar... Tá, desculpa. Então, dessa forma, eu também venho trabalhando com Parkinson, com a Associação Parkinson Santa Catarina, já desde 2003, quando nós começamos com um grupo de apoio, um projeto de extensão na universidade, e dentro deste trabalho, dentro do grupo de apoio, que eu preconizo e defendo como um cuidado em grupo, né? Esse trabalho foca na promoção da saúde. Mesmo as pessoas frente a um adoecimento, né, a busca da enfermagem é por promover saúde, mesmo diante de uma cronicidade, de uma doença crônica, como é a doença de Parkinson. Então, buscar saúde neste contexto, para cada indivíduo, pressupõe o empoderamento da pessoa frente à doença, né? Ele tomar conhecimento da sua doença, ele ter informações adequadas sobre a doença, para também utilizar isso para a vida dele, né? Porque aqui a gente sempre comenta, né? Inclusive o fundador da PASC sempre dizia isso: nós temos que dar a mão e andar de mão dada com Parkinson, porque não tem solução. Então, e neste dar a mão para o Parkinson e caminhar junto, vai tendo muitos desdobramentos. E esses desdobramentos requerem cuidado, orientação, cada etapa, um novo olhar do enfermeiro sobre essa pessoa, porque sempre é uma situação muito individualizada. Cada um evolui de uma forma e cada contexto do indivíduo e sua família também, né? Não, o cuidado com Parkinson cada vez mais envolve a família, então nós também temos que estar atento para este cuidado familiar, para cuidar daquele cuidador, né? E dessa forma poder estabelecer ali um ambiente domiciliar, um ambiente de cuidado, que as pessoas estejam fortalecidas, não só no enfrentamento da doença, mas também na defesa de seus direitos como cidadão, né? Que tem direito à assistência à saúde, que tem que buscar por isso, tá? A família também precisa se empoderar em relação à doença, porque nós percebemos muito, eu percebo muito, porque eu também trabalho além das pessoas com Parkinson, uma boa parte das pessoas com quem eu trabalho são idosos. Então, soma uma coisa com a outra, desculpa, e o preconceito da sociedade está aí, sobre a velhice, né? E sobre a pessoa com Parkinson, que tem limitação, que anda mais devagar, que tem uma dificuldade para acessar um ambiente, e temos que trabalhar para combater isso, né? Para que as pessoas também vivam melhor, aumente sua autoestima e vivam melhor. E com isso nós vamos desenvolvendo o cuidado da pessoa, tornando cada vez mais forte para enfrentar essa realidade da doença. Certo, obrigada, doutora. Eu vou passar a palavra agora para o Cláudio para falar um pouquinho sobre a experiência dele também e a formação. Só deixar assim claro, assim, a primeira vez que encontrei com vocês dois juntos foi ano passado, né? Num evento que teve no Conselho aqui de Enfermagem em São Paulo. E o que eu achei interessante, porque a visão que eu tinha, eu acho que a maioria das pessoas tem em relação à enfermagem, em relação à doença de Parkinson, que o papel, a atuação seria só no estágio terminal, né? Quando o paciente já está acamado. Essa era a visão que eu tinha. E vocês trouxeram, assim, um outro olhar, um papel importantíssimo do profissional da enfermagem para o tratamento. E aí eu queria que o Cláudio falasse também um pouquinho sobre isso, da experiência dele na Rede Sara. Obrigada, Cláudio, pela sua participação, e fique à vontade para falar. Bom,
Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, Dani, agradecer ao Vibrar pelo convite. A doutora Ângela falou quase tudo, né? Então, eu estava quase me despedindo aqui, falei, então, tchau, já deu. Não vem, não, tem muita coisa para falar. Eu não tenho muita vivência com live, é a minha primeira experiência nessa modalidade. Aê, palmas para... Estou estreando, acho que estreando de uma forma muito honrosa, né? E aí vou tentar complementar aqui o que a doutora Ângela falou, porque é bem... Oi? Pose para foto, a Carol estava tirando foto. Não, vai de novo lá, então, que eu estava... Pronto. E é bem isso mesmo, né? Trabalhar todos esses aspectos do cuidado com a saúde em geral, né? Mas eu acho que uma coisa importantíssima, Dani, que você trouxe no começo, né? E o título que você deu para a live, que é a questão do gerenciamento, né? O papel do enfermeiro no gerenciamento, é ajudar o paciente a gerenciar a doença, a gerenciar a vida após esse diagnóstico, né? Em vários aspectos, porque em vários aspectos, né? A vida muda após o diagnóstico e a nossa atuação é ajudar ele a mediar em vários momentos, né? É claro que a sua visão era que a atuação da enfermagem era mais... você viu o enfermeiro mais na fase mais avançada da doença, sim, realmente. Mas desde o início do processo, quando o paciente tem uma visão global da sua saúde, ele tem uma condição de ter uma melhor qualidade de vida. E é essa a proposta que a gente tem no gerenciamento da doença, auxiliar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. E dentro do espectro, eu acho que isso vai desde uma informação, como a professora falou, né, da informação da família, da informação da sociedade, trazer o paciente para conhecer, se apropriar da saúde dele, se apropriar do quadro, né? A gente entende que o paciente que não sabe o que tem, não sabe como cuidar, não sabe o que fazer, né? Então, eu acho que vai desde esse processo. Eu falei um monte aqui, eu acho que eu perdi o fio da meada. Me lembra de novo a sua pergunta aí, Dani, para eu dar uma... Não, como é que é a sua atuação, assim, como é que é, na verdade... O que o profissional da enfermagem pode fazer nos diferentes estágios da doença, desde o diagnóstico até... Porque a parte, no estágio mais avançado, terminal, a maioria já conhece, né? Como que é o papel do enfermeiro. Mas e no início, após o diagnóstico? Na verdade... É um bate-papo, pode falar também, professor. Na verdade, Dani, o papel do enfermeiro, ele pode ser muito parecido do início ao fim, sabe? Desde do primeiro momento até o fim. A grande questão é o paciente o enfermeiro trazer para esse paciente, para essa família, que eu não consigo ver o paciente, a pessoa com Parkinson, vou tirar o termo paciente, vou usar o termo pessoa, porque senão dá a impressão de que todo mundo é passivo. A pessoa com Parkinson, eu não consigo entendê-la dissociada da família dela, né? E é difícil nesse processo de gerenciamento você conseguir trazer o paciente para o cuidado, porque a doença ela tem esse curso dinâmico ao longo da vida, e se o paciente não tiver um apoio familiar, ele pode ficar à deriva ao longo do caminho, né, pela falta do conhecimento. Então, no início, nas fases iniciais, trazer essa pessoa, trazer essa família, instruir, munir de informações, falar o que ele tem direito, como é que vai ser, como é que ele vai tocar a vida dele da melhor forma, né? Lembrar ele que, apesar de ter um diagnóstico de uma doença neurológica, a vida continua. A vida continua nos aspectos da saúde da mulher, nos aspectos da saúde do homem, né? Ele precisa manter todos os cuidados com o seu corpo, seja em atividade física, seja controlar uma pressão arterial, controlar uma diabetes, que às vezes são as comorbidades, as múltiplas comorbidades que as pessoas têm, e lembrar que ele continua sendo humano, ele não passa a ser um diagnóstico. Muitas vezes as pessoas, parece que quando ele descobre que ele tem uma doença desse porte, ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma doença, ele passa a ser o Parkinson, ele não é mais aquela pessoa. Não é uma pessoa com a doença, é a doença em si. Se transforma numa doença. Né? E
Oi. Eu entendo que, assim, o que você está querendo dizer é como se o Parkinson definisse a pessoa, né? Exatamente. E o nosso caráter, a nossa personalidade. Uma dúvida, né? Eu acho que, assim, provavelmente de muitas pessoas, em que momento, né? Em que situações que a gente vai encontrar com os profissionais como vocês? Né? Porque, por exemplo, no meu dia a dia aí de tratamento, eu nunca encontrei com nenhum profissional de enfermagem por conta aí com esse foco de Parkinson, né? É isso que eu ia perguntar, assim, como que é o cenário atualmente no Brasil em relação à atuação da pessoa com Parkinson? Não, você vê até que enfermagem dentro do tratamento da pessoa com Parkinson. Isso foi muito boa a sua pergunta, Carol. Realmente, no Brasil, é muito desafiador esse cenário, esse seu questionamento. Ele é um questionamento muito pertinente, porque os centros, eles tendem a focar muito na questão da fisioterapia, né? E que realmente é muito importante, né? E quando você encontra um centro que trabalha com um olhar interdisciplinar, né? Da reabilitação, você tem uma maior chance de encontrar o profissional de enfermagem. A gente, na Rede Sara, nas unidades que a gente atende os pacientes com doença de Parkinson, em todas elas você vai ter uma abordagem do enfermeiro, né? Existem em alguns serviços, muito poucos serviços no Brasil, a presença do enfermeiro na doença de Parkinson, e isso é uma das coisas que a gente vem tentando trazer, inclusive o curso que foi promovido ano passado no Corém de São Paulo, foi justamente na tentativa de trazer novos enfermeiros para essa atuação, para atender a demanda desses pacientes. E a gente percebe que o paciente, quando ele chega um paciente para ser atendido por um enfermeiro pela primeira vez, ele fica até um pouco confuso, né? Justamente por essa visão, o que eu vou fazer lá com o enfermeiro? As pessoas têm a impressão do enfermeiro com uma injeção na mão, fazendo um curativo, ou cuidando de alguém acamado, né? Colocando soro. Colocando soro, verificando uma pressão arterial, né? Mas quando ele chega aqui, a gente traz ele, pergunta sobre a vida dele, não pergunta sobre a doença. A doença a gente já sabe que ele tem, né? E pergunta sobre a vida dele, o que mudou, qual o impacto que a doença trouxe na vida dele. E tenta, junto com ele, traçar estratégias para ele ter uma vida melhor, gerenciar os medicamentos dele, cuidar da segurança dele, evitar as quedas, que são muito frequentes, principalmente nos quadros um pouco mais avançados, né? Então, quando você traz o paciente para essa realidade, ele começa a confiar e passa a ter esse profissional como referência. Fora do Brasil, principalmente na Inglaterra, o enfermeiro tem uma atuação muito ampla no tratamento de pessoas com doença de Parkinson, né? Isso se deve também a um sistema que valoriza muito o enfermeiro. A gente tem um sistema brasileiro onde você não tem uma valorização do enfermeiro em vários aspectos. Né? Basta você ver uma propaganda eleitoral, por exemplo, quando um político fala o que vai melhorar na saúde, a primeira coisa que ele fala é que vai ampliar a quantidade de médicos, né? E mesmo sendo o enfermeiro o profissional que acaba gerenciando boa parte do sistema e boa parte da promoção de saúde. Então, realmente, o seu questionamento de não ver, de não encontrar enfermeiros dentro da sua assistência, né, ao longo do tempo, e é muito comum, e é uma coisa que vocês, como pacientes, entendendo essa importância de ser orientado nesse sentido, e de ver os ganhos que a pessoa vai ter ao longo do tempo, principalmente na fase avançada, quando ela é mais bem cuidada no começo, que as complicações elas se postergam, elas tendem a acontecer, ser mais tardias, e com menos complicações irreversíveis, isso passa a pessoa... A partir do momento que você consegue entender esse processo, você começa a cobrar a assistência desse profissional. E todos os serviços que a gente tem contato com colegas que atuam diretamente com os pacientes, a gente observa, inclusive, a equipe interdisciplinar acionando mais esses profissionais para avaliar os pacientes. Mas eu acho que essa é uma luta que a gente está encampando já há alguns anos, né? Eu, a enfermeira Michele, que a gente tem saído um pouco mais fora, a Michele hoje não está no Brasil, mas a gente tem brigado bastante para tentar trazer pessoas, né? Ela trabalhou com a gente um tempo na Rede Sara e hoje ela está fora, mas ela ainda tenta trazer as pessoas, a enfermagem para
atuar mais na assistência dos pacientes. E eu acho que é isso, a professora Ângela pode complementar aí a minha fala. Posso falar? Pode. Então, não, acho que o Cláudio colocou muito bem. Ocorre que no Brasil nós temos uma formação de enfermagem generalista, né? O enfermeiro sai da faculdade, ele não tá voltado para fazer sua especialidade, como entrar numa especialização, como é nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, né? Onde a enfermagem, ela logo caminha para a especialização. E claro que a especialização dá a ela uma maior competência nessas áreas específicas, e que precisa o aprofundamento da especialidade ali, do conhecimento, para poder cuidar melhor e ter a vivência, a experiência nesse campo. Então, nesse sentido é que vocês encontram a enfermagem em todos os lugares, né? E ela não se diz uma especialista na outra área. Cada vez mais com mais profissionais no país, com formação de nível superior, nós vamos, aos poucos, galgando esta possibilidade. Mas ainda que os enfermeiros que cuidam, poucos são os enfermeiros como Cláudio, que têm especialização em neurologia. Então, o enfermeiro que cuida da pessoa com Parkinson é um enfermeiro generalista ainda. Então, o olhar dele é um olhar sobre a integralidade daquela pessoa, daquela família, tá? É isso que o enfermeiro, é assim que o enfermeiro se coloca. Quando e as pessoas com Parkinson, em sua maioria, estão na comunidade. Então, os enfermeiros da estratégia de saúde da família têm atendido as pessoas com Parkinson. E aí vão encaminhando, conforme a necessidade de cuidado dessa pessoa, né? Cada vez mais a atenção básica tem assumido essa responsabilidade do cuidado no domicílio, né, de ser uma assistência à saúde regionalizada, onde a assistência se dá por ali, até a atenção secundária, né? Então, a pessoa com Parkinson, ele está muito espalhado na comunidade, e eu percebo isso, porque quando a gente faz um grupo ou um evento, vem pessoas de toda a região, de todo Grande Florianópolis, por exemplo. E eles são atendidos, a maioria deles são na atenção básica. Aqueles que têm um convênio, aí eles são atendidos pelos enfermeiros. Aqueles que têm um convênio de saúde, eles vão diretamente num consultório médico. Centros de especialidade, como é o SARA, que o Cláudio trabalha, são muito poucos no país. Eles não têm acesso a esse centro. Eles não encontram esses centros. Aliás, existe uma peregrinação muito grande da pessoa com Parkinson para atender suas necessidades de saúde. Ele não tem um centro onde ele vai ter um cuidado de enfermagem, que vai orientar sua medicação, que vai orientar sua alimentação, que vai orientar como ele vive o dia a dia com a doença com qualidade e dê a ele as informações adequadas, avalie sua capacidade de autocuidado para a saúde, porque o que nós fazemos constantemente é estar estimulando comportamentos de autocuidado, né? Então, doutora, até tem uma pergunta aqui que é da Luzia, que é o que é o Rede Sara, né? Que eu vejo que você começou a explicar um pouquinho para a gente o que seria o Sara. O Sara, quem tem vivência e experiência do Sara, é o Cláudio. Eu não tenho essa experiência, mas sei que é um trabalho maravilhoso que existe no país, mas é um trabalho limitado, ele não está no país todo e não está junto ao sistema de saúde ampliado ou disseminado no sistema de saúde, infelizmente, né? Claro. Eu vou falar um pouquinho, eu vou complementar um pouquinho, eu vou pegar um gancho da sua fala um pouquinho antes, Ângela.
que uma coisa que você tocou, que é a questão do cuidado, né, do autocuidado. E às vezes o paciente vem para um atendimento e ele não entende o enfermeiro, e aí eu explico para ele que eu falo assim, olha só, a gente vai falar sobre cuidado, né? O que é cuidado? Cuidado é aquilo que a gente recebe do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? Ao longo do tempo, você pode passar por algum processo de doença e você precisar de fazer algum tratamento. Esse tratamento ele pode começar, terminar, mas você vai ser cuidado até o fim, né? Então, e o enfermeiro é o profissional do cuidado, né? Então, a gente tenta gerenciar esse cuidado a depender da demanda do paciente em cada momento. Então, quando a pessoa me pergunta o que o enfermeiro faz, eu falo, o enfermeiro cuida. Só que cuidar, às vezes, não é eu ir lá e fazer pelo paciente. Cuidar não é eu ir lá e pôr a mão no paciente. Cuidar, às vezes, é eu pegar, chamar uma família e falar, olha, é assim que faz. Chamar o paciente e falar, olha, na sua casa, quem cuida de você é você, eu não estou lá. Né? E ensinar, e sensibilizar ele da importância de ele se cuidar ao longo do tempo. Isso também é cuidado. Né? Agora, pulando aqui para a pergunta, né, da Rede Sara. O que é a Rede Sara? A Rede Sara é um centro de reabilitação interdisciplinar, né, que tem que ela é público, gerido por uma associação privada de direito público, ela é gerida por dinheiro da União, muito fiscalizada pelo Tribunal de Contas, né, é uma rede ampla, com 9 hospitais, né? A gente chama de hospitais porque começaram com hospitais, mas são 9 centros de reabilitação, alguns com processo de internação, outros não, como o que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né? Que privilegia o trabalho interdisciplinar. Né? Assim, durante muito tempo, a Rede Sara ficou um pouco mais destacada, né, em relação ao atendimento, mas hoje a Rede Sara está muito próximo do SUS, né? A gente tem cada vez mais se aproximado do paciente, das redes de atendimento. Nós somos um atendimento público, é um serviço público, gerido com dinheiro público, que presta atendimento, que a gente fala gratuito, mas que é pago pelos nossos impostos, né? Mas é isso que é a Rede Sara, é uma rede que presta esse tipo de assistência. Hoje é muito mais voltada para o atendimento de neuroreabilitação. O que é bastante interessante, que eu acho que faz toda a diferença no trabalho que a gente exerce na Rede Sara, é uma coisa chamada interdisciplinaridade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando um paciente vem para um atendimento de enfermagem, eu não pergunto só do básico, do como é que está o remédio, né? Não, a gente vai avaliar se o intestino do paciente funciona bem, se quando esse paciente come ele se engasga, né? A gente tem um trabalho interdisciplinar muito bacana e um trabalho alinhado, as equipes trabalham de uma forma horizontal, né? Então, quando a gente precisa de uma avaliação de um outro profissional, você não precisa daquele modelo médico-centrado, fala para o doutor pedir uma avaliação para o outro profissional e esse outro profissional vai e fala para o médico e volta para o paciente. Não, é profissional com profissional de acordo com a necessidade. Né? Então, esse tipo de abordagem faz toda a diferença no nosso trabalho. Né? E quando as categorias profissionais na interdisciplinaridade, elas têm um alinhamento, um conhecimento das múltiplas áreas muito interessante, né? Então, isso é bacana que as pessoas saibam, né? Por que faz a diferença? Né? E é uma rede que procura prestar um serviço de excelência com um índice, a gente tem uma meta de aprovação, né? A gente tem um contrato de gestão, e esse contrato de gestão exige um serviço de atendimento de qualidade, um atendimento de excelência, e a gente consegue ter notas de aprovação muito boas, assim, muito altas dos pacientes, né? E então isso faz um diferencial. E as pessoas que queiram saber, né, que queiram procurar o atendimento na Rede Sara, é muito simples. Entra no site da Rede Sara, faz o cadastro, né? Alguém já colocou aqui o endereço. Isso, então ele faz o cadastro no site da Rede Sara, coloca qual que é o problema que ele tem, tem uma equipe especializada
e essa equipe é uma equipe que ela não tem, a gente não tem um contato direto com ela, para que não tenha privilégio de ninguém, né? Então, é uma equipe autônoma dentro da rede, que faz uma avaliação para ver se é um caso que a rede, que cabe dentro do nosso escopo de atendimento ou não, né? Então, assim, e é um atendimento que as pessoas às vezes até acham que é difícil de conseguir, mas é acessível, né? A gente, para ter uma ideia, a gente atende 1 milhão e 800, a gente faz 1 milhão e 800 mil atendimentos ano, né? E isso é um número bastante expressivo, né? A rede então, completa, Brasil todo. A rede completa, as 9 unidades, né? Então faz 1 milhão e 800 mil atendimentos foi no último ano. Então, assim, é um acesso bem significativo, faz muita diferença, né? Eu estou aberto aí a novos questionamentos a respeito da rede, porque a gente vai falando, a ideia vai vindo e às vezes a gente acaba... Eu tenho 2 perguntas. Pode perguntar. Uma para a professora e uma para ti. Professora, a senhora atuando, né, no conselho, o que está sendo feito, qual é a proposta que o conselho traz para poder melhorar, diferenciar o atendimento do profissional no tratamento da doença de Parkinson? E para o Cláudio, eu queria saber o que seria o cenário ideal, porque você tem esse cenário dentro da rede, mas a nível nacional, o que precisaria para a gente melhorar e conseguir ter um atendimento satisfatório com a atuação desses profissionais? Tá. Quer falar primeiro, professora Ângela? Sim, não, há uma preocupação com as capacitações específicas, principalmente dos enfermeiros que estão na atenção básica, tá? É onde está o maior número de pessoas, porque conforme as pessoas com Parkinson vão se tornando mais dependentes, aí eles vão entrando no sistema de saúde mais por internação, por alguma complicação da doença de Parkinson. E aí eles são atendidos ali. Outra coisa importante é que cada centro, quando ele tem um serviço de atendimento da neurologia, né, principalmente, e que direciona para a doença de Parkinson, ali tem uma enfermeira que vai atuar junto a nível ambulatorial, principalmente. Então, o que nós queremos captar, já começamos, aquela proposta do ano passado, quando nós trabalhamos em São Paulo, era no sentido de ampliar a formação de enfermeiros no Brasil com capacitação, né, em doença de Parkinson. Esse é o nosso propósito, esse tem sido o nosso propósito. Mas como é que fica em relação, assim, à atuação, porque a gente vê, aqui no Brasil é clássico, né, é tradicional, valorizar muito, não que não seja merecido, mas valorizar somente o médico, né, o profissional da saúde que é formado em medicina, enquanto as outras especialidades, as outras áreas ficam, às vezes, com um papel pouco que merece, né, com um destaque que merece, com a importância que merece. Então, tudo acaba caindo nas mãos dos profissionais, os médicos, e sendo que, às vezes, é um fisioterapeuta que tem especialização naquilo, capacidade, melhor conhecimento sobre determinado assunto da fisioterapia, vocês dentro da enfermagem. Como é que está essa relação? Como é que fica nesse cenário, no ideal, no que seria ideal? Tem um embate? Não, essa não é uma relação tranquila, porque, na verdade, o que ocorre na nossa cultura brasileira, na área da saúde, é uma hegemonia médica sempre, né? Então, é muito difícil quebrar isso aí, porque é uma correlação de forças, né? E ninguém também, né? E as outras áreas, como a fisioterapia, a enfermagem, a nutrição, ninguém está querendo o embate. Nós só queremos o espaço, né? Que é de direito de vocês, né? Porque vocês se formaram para isso. Exatamente. Um espaço onde a gente possa desenvolver todo o conhecimento e as habilidades técnicos, científicas, humanísticas, para o qual nós fomos preparados, né? Então, agora, vou dizer também para você, os campos, há sempre um subdimensionamento de pessoal. Para a enfermagem, que trabalha 24 horas por dia com o paciente, é preciso ter uma massa crítica no país maior para que as pessoas não só trabalhem ali no sufoco, apagando incêndio. É preciso termos mais profissionais para que desta
dessa massa crítica saiam os especialistas nas mais diferentes áreas que o Brasil precisa, né? Vocês têm que considerar que se nós pegarmos epidemiologicamente a doença de Parkinson, eu acho muito justo cada um lutar por sua necessidade, né? Que, no caso, eu mesmo, luto pela causa do Parkinson, né? Da pessoa com Parkinson, mas, epidemiologicamente, no país, não é a demanda maior. A enfermagem, por ela atender os serviços de saúde, ela foi por muito tempo preparada para atender a saúde da mulher e da criança, tá? Então, agora que esses currículos, essa formação está se modificando para doenças crônicas. E dentro das doenças crônicas, as diferentes especialidades, né? Então, por exemplo, há um avanço muito grande do trabalho da enfermagem com diabéticos, né, com pessoas com diabetes. Então, em algumas áreas, a enfermagem está bastante avançada. Eu não vou dizer que no Parkinson tem, porque a gente não tem número de pessoas para ainda trabalhar. Mas quando o enfermeiro diante de um paciente com Parkinson, ele vai atender com os mesmos princípios que ele tem de cuidado, que é um cuidado olhando para aquela pessoa na sua integralidade e estimulando a pessoa a desenvolver o seu potencial para que ele possa estar vivenciando a sua doença a partir de suas capacidades e não de suas incapacidades, né? Esse olhar o enfermeiro quer trazer a pessoa para enfrentar a sua condição crônica de saúde. Participar também, né, do próprio tratamento, não deixar largado na mão do médico, ou do familiar, ou de quem esteja perto nos seus cuidados. Só para complementar aqui, Dani, uma questão que a professora estava dizendo, em relação à formação, né? Formação, organização do sistema. Se a gente for pensar na organização do sistema, né, existiu durante muitos anos uma cultura de tratamento hospitalar, né? Então não existia quase nem ambulatório, né? O tratamento era hospitalar. A pessoa passava mal e ia para o hospital. Então ninguém sabia que tinha que tratar hipertensão, ninguém sabia que tinha que tratar diabetes, então ele só ia para os hospitais no momento que ele estava descompensado da diabetes. De uns anos para cá, talvez nos últimos 30 anos, depois que o SUS foi implementado, que veio a cultura da atenção básica, né? A atenção básica ganhou força, né? Só que ainda hoje existe uma cultura da hospitalização. Quando você pega um plano de saúde, por exemplo, o que ele mostra na propaganda? Ele mostra um tubo de imagem, né? Ele mostra um centro de diagnóstico de imagem, que quando você não faz diagnóstico por imagem como prevenção, você faz diagnóstico por imagem quando você está com um problema, né? Você está com alguma alteração da sua saúde. Então, o nosso sistema ele já é organizado meio torto, meio atrapalhado. E quando você pensa, então, na questão das profissões, aí vem uma questão que eu acho que é muito bom a gente pensar em quem que é o foco que a gente está pensando quando a gente fala em organização do sistema, do atendimento. Eu estou focado nos profissionais, em quem eu vou garantir o emprego, ou eu estou focado em quem precisa do atendimento? Então, quando o sistema... Eu acho que o mundo ideal é o dia que o sistema falar em quem que ele quer tratar, quem que ele quer cuidar. Ele cuida dos profissionais, ele quer cuidar dos profissionais. E qual é o objetivo do sistema? É cuidar das pessoas ou é cuidar dos profissionais? Né? Não que os profissionais devam ser descuidados, né? Não que os profissionais devam ser deixados ao léu, não. Mas qual é o objetivo que eu tenho quando eu vou trabalhar? Todo dia de manhã, quando eu vou trabalhar para quem? Né? O que eu vou lá fazer? Né? Eu vou lá pelas pessoas, né? Então, enquanto o sistema... Então, o mundo, quando você me pergunta sobre o mundo ideal é o dia que todo mundo parar para olhar e ver quem que precisa do atendimento, né? Então, eu não atendo o profissional. Eu tenho meus colegas profissionais e que eu atendo eles quando eles precisam de uma demanda para um paciente. Né? Então, olha, Cláudio, esse paciente aqui precisava ser visto por você porque ele está com o intestino preso. Aí eu vou lá na minha colega fonoaudióloga e falo, olha,
eu acho que ele precisava de uma avaliação sua, de uma orientação sua, porque ele está dando umas engasgadas, e eu já dei algumas orientações mais básicas para ele, mas eu acho que ele precisa de uma avaliação um pouco mais precisa, um pouco mais aprofundada. Eu vou lá com o fisioterapeuta e falo, olha, aquele auxílio de locomoção que ele estava usando não está legal, ele precisa de uma coisa diferente, né? Ele precisa de umas estratégias, porque ele está com risco de cair, andou tendo umas quedas aí, sabe? Eu vejo que é um paciente que está com uma alteração, com um declínio, ou com uma alteração da esfera cognitiva mais ampla. Eu vou chamar meu colega psicólogo e falar, olha, esse paciente está precisando dessa avaliação sua. Então, quem que é o objetivo ali? É o paciente, né? O objetivo não é o profissional. Então, o mundo ideal é o dia que as pessoas, que as instituições, que os governos, que os gestores dos sistemas pararem de olhar para si e olhar para as pessoas, para quem precisa do cuidado, né? Então, o meu objetivo são as pessoas. Então, eu estou aqui agora, né? Eu estou aqui agora fora do meu horário de trabalho, eu estou aqui agora fazendo uma coisa que é para as pessoas, eu estou tentando levar informação para as pessoas que precisam, né? Então, até às 5 da tarde, a gente estava fazendo um treinamento hoje na Rede Sara, né? Que para quem? Para melhorar o atendimento de quem? Para melhorar o atendimento dos nossos pacientes, para melhorar as pessoas, né? Então, o mundo ideal é o mundo que cuida das pessoas, né? O serviço de saúde ideal é o serviço que trata e cuida das pessoas. Tá? Não garantir emprego para uma classe. Exatamente. Tanto é que na Rede Sara, por exemplo, nosso regime de trabalho é de dedicação exclusiva, né? Então, para que não tenha o conflito de interesse, né? Porque se o cara trabalha lá e tem um consultório privado, ele começa a concorrer com ele, né? Então, aqui eu dou atendimento gratuito, eu tenho outro ali onde eu cobro R$400 a consulta, né? Então, por que eu vou atender aqui gratuito bem se o cara não vai lá no meu consultório? Né? Então, essa organização bizarra do sistema é que faz a coisa não funcionar direito. É só perguntar para você, por exemplo, você que tem um bom nível intelectual, quando você ficou sabendo do seu diagnóstico, foi falado para você como é que era? Como é que era o remédio que você tinha que tomar? Por que você tinha que tomar? Qual que era o efeito daquele remédio? Que efeito colateral que ele podia te dar? Muitas vezes o médico... Hein? Nada. Só me falou como se eu tivesse com uma gripe simples, prescreveu, abriu a porta, me botou para fora, eu saí rodando, zuretando, assim, eu estava em choque, eu saí em choque do consultório. Pois é, então. E acho que acontece isso com muita gente, inclusive. Não, isso acontece com muita gente, né? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. Então, é claro que o profissional também, às vezes os profissionais fazem isso no automatismo da coisa, né? Do dia a dia, né? Da correria, de cumprir a agenda, né? O que eu estou fazendo aqui não é um julgamento de valor das pessoas. O que eu estou fazendo é trazer assim, você tem profissionais que fazem esse serviço, então você poderia encaminhar para esses profissionais, olha, você tem uma doença que ela tem uma característica progressiva, você vai precisar tomar alguns medicamentos ao longo do tempo. Eu vou pedir para você passar aqui, depois desse atendimento, você vai ser orientado por um enfermeiro como é que é a doença, como é que é o tratamento, que hora que ele tem que tomar o remédio, se ele pode tomar esse remédio com alimento, não pode tomar com alimento. Então, isso você está cuidando da pessoa, né? Mas, infelizmente, o sistema ele é bagunçado, né? Quando você pensa na questão até da remuneração, a remuneração ela é uma coisa complicada, os planos de saúde não cobrem um atendimento. O enfermeiro, se ele tivesse um consultório para atender particular, o paciente chega no consultório dele que pagasse a consulta, ele não consegue um reembolso do plano de saúde, ele não consegue uma isenção do imposto de renda. Então, tudo isso é muito complicado, né? Então, eu acho que eu precisava de uma reorganização completa do sistema. Então, rever os conceitos também, né? Tem que ter... rever tudo, reconstruir. Eu acho que começar meio que do zero. Mesmo, né? E a gente está tentando trabalhar justamente nesse processo de trazer a informação para as pessoas e as pessoas não precisam concordar com o que eu estou dizendo. Né? Eu acho que as pessoas têm que só parar para pensar nas próprias ações. Se as pessoas começarem a parar para pensar nas próprias ações, sair do automatismo e parar para pensar, talvez elas decidam se do jeito que elas estão fazendo é o melhor jeito, né? Às vezes a gente dá uma mudadinha, ajuda, né? E cada um pode fazer isso, né? No seu microsistema, cada um pode fazer um pouquinho,
sabe? Por mais que o sistema geral não ajude, mas se todo mundo começar a mudar a forma de pensar o paciente, a forma de pensar a pessoa, né, a forma de pensar o ser humano, as coisas começam a mudar, as coisas começam a melhorar. Porque parte dessa bizarrice toda também é nossa, é dos profissionais, são das pessoas que trabalham. Uma pergunta. Carol, ai. Oi, para a doutora Ângela. Não, eu ia pedir para, se você... Pode falar. Não, eu ia pedir para, depois que você fizer a pergunta, se você puder me ajudar a gente checar as questões, os comentários do pessoal. Tá, exatamente. Obrigada. Então, uma pergunta, né, doutora, que você comentou, e eu acho que fazendo esse link aí com o mundo ideal, sobre o preconceito com o idoso e com o parkinsonismo, né? Que eu imagino que boa parte aí da solução de tudo isso é como lidar com essa questão dos preconceitos. Como que você vê hoje a sociedade atualmente, como é que a gente está evoluindo? E eu acho que na sequência, Dani, a gente aí tentar aí já ver aí a pergunta... As questões do pessoal. O que dizer de nossa sociedade, né? A gente está vendo diante de uma pandemia triste e nós temos uma sociedade que é preconceituosa. Ela é preconceituosa contra o pobre, né? Contra a raças, contra as pessoas, né? Que têm dificuldades, deficiências, as pessoas... Então, a pessoa idosa, né, o idoso, o envelhecimento. Então, ela é difícil, porque nós até recentemente éramos também uma sociedade de jovens. Hoje a gente já não pode mais dizer isso do país, mas nós éramos, né? E de uma década para outra, as coisas vão mudando. E a gente acredita que, com o passar do tempo, né, um século... A cultura também vai ter que ir amadurecendo e mudando. A gente tem uma imaturidade impressionante, né? Ao conviver em sociedade. Essa imaturidade, então, tem assim, gerado muito preconceito. Traz consequências ruins para a gente mesmo, né? Traz consequências ruins, exatamente. Então, o fato de uma pessoa estar na calçada e andar mais devagar, mais lentamente... isso a pessoa se incomoda, o outro se incomoda, e incomoda a pessoa com Parkinson. Nós tínhamos um dos nossos participantes aqui, associados, o senhor Carlos, que ele dizia assim, olha, era muito engraçado, ajudava muito no nosso grupo. Ele dizia assim, olha, antes as pessoas pensavam que eu estava bêbado, agora eu já digo assim, eu tenho Parkinson. Eu chego no banco, até eu me mexer, resolver minhas coisas, entregar o papelzinho para o caixa do banco, ele já está pensando que eu estou bêbado. Agora eu digo assim, antes eu olho bem nos olhos dele e digo assim, senhor, tenha paciência, porque eu tenho Parkinson. Mas ele teve que passar por esse processo de empoderamento. E não é fácil. Exatamente. E que algumas... que a gente tem que trabalhar. Né? Então, se o profissional, seja ele enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, médico, ele tem essa compreensão que o paciente não tem que só chegar até ele, receber uma prescrição de alimentação, né? E ele tem que fazer o exercício dele lá em casa, ou ele tem que... Não, mas que a gente possa promover esta pessoa, porque promovendo saúde, a gente também está promovendo a pessoa. Promovendo o ser humano. Nós temos que promover o ser humano. Todo mundo tem capacidade de crescer durante a vida toda, e se tornar um ser melhor, ser mais, dizia Paulo Freire. Então, nesta concepção que nós temos trabalhado sempre com os pacientes, então, seja qualquer pessoa portador de uma doença crônica, e até as pessoas que estão em processo de envelhecimento, né, que já é uma soma, né, de dificuldades, uma soma de fatores que pode levar a uma maior dificuldade. Agora, estimular a pessoa
como o seu Carlos, por exemplo, isso dá a ele uma sensação de liberdade e de empoderamento que faz com que a pessoa eleve sua autoestima e também passe a aceitar aquela limitação com a qual ele vai ter que conviver, não é? Sim. Então, é um momento, sim. por exemplo, que a pessoa está em off e que tem que andar mais devagar e que tem que falar, a fala está mais arrastada, né? Este conviver com a doença é como uma pessoa, a gente sempre dá o exemplo, uma pessoa que tem que parar de comer doce, tá? Mas ela sempre comeu doce, ela sempre fez compota, ela é cozinheira, ela não consegue fazer isso. Então, enquanto não muda esse comportamento para um comportamento de autocuidado, para preservação de sua saúde, o enfermeiro tem que estar ali trabalhando com essa pessoa, né? Uhum. E ainda na doença de Parkinson tem o agravante. Toda doença crônica tem o agravante de que ela vai progredindo. Então, essas etapas vão mudando. Então, o acompanhamento, ele é contínuo, ele é constante, né? Então, quando você pega o trabalho, começa a trabalhar, ele é constante. E isso tem que... O enfermeiro, ele tem que estar preparado também para isso. Ele tem que se preparar para isso. Como eu disse que epidemiologicamente a doença de Parkinson ela não é mais preponderante na demanda de pacientes dentro de uma unidade de saúde, de uma unidade de saúde de um bairro ou de um ambulatório, de um hospital de referência, ou a gente, quando ocorre, não atende bem ainda, né? Não consegue ainda dar conta daquela especificidade que é a doença de Parkinson. Existe uma Doutora, muitas perguntas, né, de várias pessoas, elas são relacionadas a onde encontrar o SARA, né? Por exemplo, a Clenilda aqui comenta que... a Ana Paula, que não tem no Ceará, na Bahia, Maranhão e na região Nordeste, tem várias perguntas relacionadas a isso. Quando não tem o SARA, existem outras opções, vocês sabem? Sim. Esse trabalho é um trabalho fantástico, né? Trabalha a multidisciplinaridade, né? Mas a filosofia do SARA é excepcional, considerando este trabalho interdisciplinar que eles fazem de valorização do profissional. Isso não faz parte, praticamente ela é um modelo para o Brasil, mas não é a realidade brasileira. Então, o que acontece? Não é a realidade para o Brasil todo, né? Então, o que acontece? Os estados, geralmente está dentro do serviço de saúde estadual, existem os centros de reabilitação. Os centros de reabilitação que deve existir no Ceará e em outros lugares também, tem aqui em Santa Catarina, geralmente está centrado nas macro-regiões do estado, né? Não está em pequenas cidades. Então, está numa macro-região, onde os pacientes são encaminhados para reabilitação. Aí faz um trabalho. Nesses centros, não tem só fisioterapeuta, também tem enfermeiros e médicos que vão trabalhar as necessidades dos pacientes. Mas aqueles pacientes que geralmente está ligado à área da neurologia, tá? E que tem várias... Aí o SARA também atende uma variedade de problemas, de questões de saúde. Vou dizer questões de saúde que aparece. Entre eles, pode ser atendido ali as pessoas com Parkinson. Aqui em Florianópolis, que é o centro de reabilitação aqui da Secretaria de Estado de Saúde, é um caso, tá? Que eu conheço. Então, mas não chega perto do que faz o SARA. O SARA tem hospital, tem ambulatório, ele tem uma linha de cuidado que o paciente entra por um lado e vai sendo atendido. Se é um paciente que necessita de cirurgia, ele faz cirurgia e assim por diante, né? Esse centro de reabilitação já não é um serviço todo conectado,
do início ao fim. O paciente entra e depois ele vai sendo acompanhado o tempo todo. Esses são serviços desconectados do sistema, mas cada vez mais o SUS tenta construir essa rede, que tem sido chamado de linha de cuidado. Na linha de cuidado, quando o paciente entrar lá na unidade básica de saúde com uma queixa, ele vai sendo atendido e sendo acompanhado nesse sistema de rede, que precisa cada vez mais ser aperfeiçoado a partir das estruturas de saúde que existem na região, né? Precisa ser aperfeiçoado. Mas vocês estão vendo aí como a coisa é complicada, né? Quando se trata... A gente já está chegando a 56 minutos de live. Rapaz, passou rápido. Aí... Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui, Dani, que já que eu adoro interromper as pessoas. Assim, o SARA, ele tem as 9 unidades dele, ele tem 2 unidades em Brasília, né? Uma em Belo Horizonte. Então, para quem não sabe, às vezes as pessoas nem sabem que tem o SARA. Aqui no Rio mesmo, é comum as pessoas nem saberem que tem o SARA. As pessoas acham que não vão conseguir ter acesso, né? Mas é importante que as pessoas saibam, o SARA hoje está presente em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Luís, Belém e Macapá. Né? Essas 2 últimas unidades que eu citei, Belém e Macapá, são unidades de atendimento infantil. Né? Agora, todas as outras unidades, elas têm um atendimento infantil e têm atendimento adulto também. Então, assim, eu falo para as pessoas assim, não tenham medo de procurar a instituição, que ela é acessível, tá? Ela é uma instituição para atender qualquer brasileiro, né? Qualquer pessoa, tá? Então, ela segue todos os princípios do SUS, né? De equidade, né? E oferta de serviços, né? E em São Paulo, por exemplo, geralmente os centros de atendimento, de reabilitação públicos, eles estão muito vinculados às universidades, né? Eles estão... poucos são serviços de reabilitação que não são vinculados a um serviço de ensino, né? Infelizmente, não é, né? Mas, assim, é importante que esse modelo seja visto, seja difundido, as pessoas se inspirem, né, nessa forma de atendimento. Eu acho que seria muito bacana se isso acontecesse, né? Eu já estou falando demais, Dani. Manda você aí, porque... Carol, você consegue ver as perguntas aí? Ou você precisa de ajuda? Não consigo. Em relação, eu acho que tem esse ponto aí dos lugares, obrigada pelas informações aí dos lugares onde tem a presença aí do SARA. Tem muitos comentários, né? Parabenizando vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa. Você já achou alguma pergunta? Aí a Noemi fala o seguinte, que eu acho que isso é bem importante. Alguns profissionais que atendem esses pacientes precisam dar essas informações e encaminhar para o centro especializado. Isso é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos tentando, né, de alguma forma, já mostrar para as pessoas que existe isso, e eu acredito que tem bastante profissionais assistindo, que eu vejo quando eu estou acompanhando as lives do Vibrar, sempre tem alguns profissionais acompanhando. Eu acho que é importante que os profissionais saibam, né, e que façam esse link, que façam essa oferta. O SARA, ele é um serviço que ele complementa, ele não substitui os outros serviços, tá? Eu acho que por exemplo, a Thelma comenta, isso é tão comum, gente, meu esposo só passa com o neurologista. A gente vê, assim, muitos, a maioria das pessoas. E geralmente são neurologistas que não são especializados em distúrbio de movimento. Ainda por cima, tem esse detalhe. Eu que trabalho, eu não tenho um ambulatório, não estou ligada a um ambulatório, mas trabalho como professora. Mas eu tenho a oportunidade de criar projetos dentro da universidade. Foi aí que eu criei o projeto Grupo de Apoio. Então, eu recebo pessoas no grupo de apoio para fazer a consulta de enfermagem. Porque neste momento que eu recebo, as pessoas chegam porque acabou de receber o diagnóstico, então está naquela
fase ainda de assustada, né? Reagindo ainda àquele diagnóstico, né? Buscando outros médicos. Depois que a pessoa aceita, né? Vê que não tem mesmo, que é esse diagnóstico mesmo, os sintomas elas sentem muita raiva de estar passando por aquilo. Tudo que a Daniela sabe que ela já passou, né? Até que aprender a conviver com a medicação, entender o processo, a medicação, aprender a gerenciar os outros sintomas que começam a aparecer, a tentar relacionar com a doença, tudo isso demora. Às vezes demora mais de um ano. Às vezes demora 5 anos e a pessoa ainda sente raiva de por que foi acontecer isso comigo. Né? E assim, você vê que, assim, ó, por exemplo, a Clenilda fala de sonho, né? Eu acho que, assim, o sonho depois de muito tempo, ela menciona aqui que o plano de saúde resolve cobrir, né? Então, assim... Ele sem limite, né, para cobertura. Eu acho que fora essa questão do preconceito, né? Encarar tudo isso, a aceitação, o enfrentamento da doença, né? Como é importante essa live para que a gente divulgue, a gente replique essas possibilidades, né? E eu acho que também como cidadãos que a gente cobre isso, né? Que a formação desses profissionais ela ocorra de uma forma mais humanizada e cada vez mais especializada, né? Carol, eu vou adicionar a Maria, tá? É interessante isso que você falou, Carol. Né? Olha que coisa estranha, né? Nós somos humanos, né? E como que o humano tem que atender de forma humanizada, né? Isso é muito... Cobrar a humanidade. Cobrar a humanidade de humano, né? Como se a gente fosse um monte de bicho que estivesse atendendo humanos, a gente tem que aprender a ser humano para atender humanos, né? Muito, muito, muito doido esse raciocínio. Mas não o é? atendimento do veterinário é fantástico. Pois é, o atendimento do veterinário é o mais humano que tem, né? Então, assim... eu acho que isso é uma coisa que me incomoda assim, há muito tempo. Quando eu tenho um pouco de... É claro que eu gosto da questão do atendimento humanizado, mas eu tenho... Esse termo humanização ele me incomoda muito, porque eu acho que ele não deveria existir, esse termo humanização. É como se a gente tivesse que, sendo humanos, criar isso dentro de nós mesmos, né? Não Pois é. A gente acabou perdendo um pouco disso. Onde perdemos isso? Que ponto que nós perdemos isso, né? E, assim, vários comentários, né, para vocês dois, assim, infinitos parabéns, viu? Eu acho que pelo trabalho, né, pela dedicação aí de vocês e a importância de se trabalhar o Parkinson com essa visão holística, né? Carol, e uma coisa que eu poderia também dizer para as pessoas, que uma forma das pessoas lutarem, né, para que tenha mais assistência, é nas organizações de pessoas com Parkinson. As organizações de usuário do serviço de saúde, elas são muito importantes, porque elas podem compor conselhos de saúde, conselhos municipais, conselhos estaduais, até o Conselho Nacional de Saúde. E ali, isso já é um empoderamento político, vamos dizer assim, que as associações é que têm a responsabilidade, que a associação vai representar o grupo de pessoas, né, com uma necessidade específica e pode exigir da autoridade de saúde, seja ela no nível que for, exigir da autoridade de saúde recursos para o atendimento de saúde. Muitas vezes, cirurgia para a doença de Parkinson, que às vezes os estados não provê, né? Medicamento que pode estar faltando no município, né? E outros tipos de assistências ambulatorial, né? Outro tipo de assistência, outro tipo de cuidado que tem que ter, né? Um trabalho de conscientização também da população. Os gestores costumam falar que é caro o tratamento, né? Eles costumam falar que é caro o tratamento, né? É caro o não tratamento, né? Esse é muito mais caro, é muito mais caro.
Né? Porque e a pessoa não tem vida praticamente, né? Exatamente. O não tratamento, ele traz complicações, ele tira a pessoa do mercado, ele onera o serviço de assistência, ele onera o serviço de hospitalar, né? O serviço, o fundo previdenciário. Então, assim, o não tratamento ele é muito mais caro, né? Então, infelizmente, a gente precisa de uma sensibilização de quem organiza o sistema. E é claro que a gente vai fazer o nosso trabalho de formiguinha aqui, talvez todos nós aqui vamos morrer e não vamos ver essas coisas acontecerem, mas a gente vai deixar pelo menos essa mensagem, esse vídeo vai ficar gravado aí para a posteridade, para alguém um dia ver e sensibilizar com a causa. E eu acho assim que o Vibrar, né? Eu acho que a gente, como falou muito aqui de informação, de empoderamento, de consciência, né? A gente tem isso dentro do DNA do Vibrar, né? De levar esse empoderamento, né? Que nem vocês descrevem aí num momento que a pessoa chega no banco, é super lenta e a pessoa fala, olha, é devagar, eu tenho doença de Parkinson. Então, ele também já coloca a situação e os limites, né? Ele já se coloca de uma situação que me respeite. Exatamente. Uma situação que certamente, boa noite, pagou tantos impostos e ainda paga, né? Só complementar um pouquinho, não vou atrapalhar, não. Eu queria cumprimentar o Cláudio, a Ângela, e cumprimentar o pessoal que está acompanhando a live do Vibrar. E queria parabenizá-los, foi muito bom, está sendo muito bom ouvi-los. E ter esse olhar, e acho que é isso que nós precisamos ouvir, e esse tema, humanização, igual o Cláudio falou, não seria necessário nos tempos atuais. Então, parabéns, estou muito feliz em ouvi-los, eu estava acompanhando aqui nos bastidores, e muito bom sentir que tem pessoas com esses olhares, com esse olhar voltado para a sociedade como um todo, não só para a comunidade profissional, mas ter esse olhar internalizado dentro do teu interior. Então, parabéns, Dani, parabéns, Carol. E eu queria cumprimentar todo mundo que está aí. Boa noite, que é uma live, assim, muito informativa. Que bom, obrigado. Obrigado, Maria. Mais perguntas, gente, tem aí que vocês estão achando? Eu já estou com cinesia, tá difícil para eu falar, tá? Então, a Maria vai continuar. Quer que ajude a ler aqui as perguntas? Você consegue ver aí? Deixa eu ver aqui. Eu tenho, talvez... Tem a coluna de comentários, professora. Não sei se aparece para a senhora na tela. Não, isso aqui só aparece para quem tem senha forte. A nossa senha é fraca. Tá aqui, comentário. Agora eu vi. Nossa, quanta coisa aqui. Tem muitos comentários. Tem bastante. Vocês falaram muito bem, agora tem que responder tudo. A gente fica até amanhã aqui, não tem problema. Está pedindo mais, hein? Nós precisamos repetir, então, para ter mais. Nós tem muita coisa para falar, gente, muita coisa. Ó, eu fiquei com o Cláudio no domingo mais de 1 hora no telefone, imagina o tanto que a gente falou. A professora Ângela também, quando eu fui para Santa Catarina, nossa, foi demais, assim. Eu dá vontade de trazer vocês para ficar comigo. Pode começar aqui, Dani? Só estou fazendo um comentário aqui, Dani. Ó, o Edivaldo aqui está falando que faltou informar que em Brasília tem rede SAR. Eu falei sim, viu, Edivaldo? Eu falei que tem 2 unidades, inclusive, em Brasília. E aí, fique à vontade. Agora eu tô com cinesia, tá difícil para mim. Eu vou ficar só assistindo. Maria, você ia fazer perguntas? Não, deixa o Cláudio acompanhar, então. Aí, qualquer coisa que precisa, eu tô aqui também no controle, qualquer coisa pode falar também, viu, Cláudio? Tá? Tá. Estou tentando aqui dar uma acompanhada aqui para ver quais são as dúvidas. Aqui, a live é self-service. A gente convida e o próprio convidado faz tudo, entendeu? Fala, explica, acha a pergunta, faz a pergunta, responde a pergunta, faz tudo. Estou em casa. O Adriano tá aqui. Tá falando aqui o Adriano da Silva. Eu tô olhando de baixo para cima aqui para poder ficar... O negócio não para de descer aqui, então eu já perdi o Adriano, já foi embora. Tá aqui. Essa aqui, ó, eu coloquei na tela, vê se aparece para você. Isso mesmo. O profissional tem que ter o discernimento de mudar o tratamento quando necessário. Hoje, como está o avanço da doença? Então, essa questão do discernimento, do tratamento, Adriano, é uma coisa muito importante. Inclusive, uns 2 ou 3 semanas atrás, tive uma oportunidade de fazer uma reunião com a nossa equipe para falar um pouco sobre isso, né? Mas para ter esse discernimento, você precisa desse trabalho interdisciplinar, né? Para essa equipe, você precisa ter conhecimento sobre a doença
para entender qual é a intervenção, qual é a intervenção necessária para o momento, né? A gente sabe que a doença avança, e em alguns momentos as intervenções vão mudando também, a necessidade do paciente muda, assim como o impacto que a doença traz na vida de cada pessoa é diferente, né? O impacto que a doença traz na vida de um motorista é na vida de um advogado é outro, né? Na vida de uma pessoa que é dona de casa é outro, né? Então, assim, assim como o impacto que a doença traz é diferente, as necessidades das pessoas vão mudando também ao longo do tempo, né? O que ela precisa? No momento, ela precisa de fazer atividade física, um professor de educação física, chega um outro momento que aquela atividade já não dá mais, já está muito difícil para ela precisa fazer uma intervenção com fisioterapeuta, é uma intervenção um pouco mais individualizada, um pouco mais focada, né? Aí a própria intervenção do fisioterapeuta muda ao longo do tempo, porque nós mudamos, a nossa necessidade muda ao longo do tempo, né? Vamos pensar uma pessoa sem Parkinson, né? Um jovem precisa de um tipo de atividade, um adulto jovem outra, um adulto mais velho outra, um idoso jovem outra, e assim por diante. Cada pessoa precisa de um tipo de atividade ao longo do tempo. Então, essa questão do discernimento, ela é muito... isso tem muito a ver, o profissional ele precisa ter mesmo essa questão primeiro, para não expor o paciente, para não gerar falsa expectativa no paciente, porque às vezes gera falsa expectativa, não fala, se a gente dá um jeito. E um paciente como vocês, por exemplo, que são pessoas bem informadas, ele sabe o que está sendo falado para ele, né? Então, por isso que é importante a gente munir as pessoas de informação, até para que elas não sejam também enganadas por pessoas que não tenham esse discernimento, né? Então, como a Carol estava falando, a questão do empoderamento com conhecimento, né? Eu sempre falo que a informação é poder, né? Então, quem tem informação tem poder. Então, e isso é importante. Então, a gente tem que dar informação porque as pessoas têm que decidir sobre a própria vida, né? É uma das coisas que eu falo para os pacientes, eu sempre tento trazer para eles, é que a decisão é deles. Eu vou falar, olha, a doença funciona assim, ela se comporta dessa forma, agora você vai decidir como você vai viver com ela, como é que você vai fazer. Se você quiser aderir, tudo bem, né? Mas a decisão é dele, e ele vai decidir o momento também que ele tem que tomar, aderir àquela informação, né? É isso aí, Adriano. Espero ter respondido a sua colocação. E, às vezes, nós temos que corrigir a informação, porque diante de tanta informação disponível hoje em dia, muitas vezes a informação não está adequada. E as pessoas carentes, né, ou angustiado por um tratamento, aparece assim, o que aparece, a pessoa pega, se agarra àquilo. E a gente tem que estar avaliando com ele o tempo todo. O grupo de apoio, as reuniões em grupo, que podem acontecem em vários lugares do país, onde tem as associações de Parkinson, ela é muito boa para compartilhar. E nisso de compartilhar como é que você está se tratando, como é que você está vivendo esse momento, como que está passando, quais as dificuldades que está passando, quais as superações, quando isso também compartilha as superações, isso ensina o outro a alguma coisa que ele não está conseguindo fazer, mas que um ensina para o outro. Então, nesta lógica de ajuda em grupo, né, uma coisa muito importante é a solidariedade. Então, a solidariedade é a troca de informações, onde não aprende só um com o outro, uma pessoa com Parkinson, um familiar com outro familiar, mas o profissional aprende. O profissional aprende porque ele não tem Parkinson. Ele não sabe o que é viver com Parkinson. Ele não sabe o que é não conseguir virar na cama, né? Não conseguir se virar na cama à noite. Então, quem sabe é o outro que tem Parkinson. O papel do profissional nessa hora é de mediar essa conversa, de maneira que um possa aprender com o outro e o profissional aprender junto. E quando a informação está inadequada, numa troca dessas, o profissional pode entrar para ajustar a informação, né? Por quê? Porque as pessoas têm conhecimento, têm vivência, elas sabem. Então, o profissional ele deve sempre valorizar a história e o conhecimento e a vivência com a doença, com a própria doença de cada um,
né? Quando nós olhamos para a pessoa assim, como como sendo capaz, nós vamos enxergar nela toda a capacidade que ela tem, né? E não as dificuldades. Se você fazer um adendo, assim, na minha opinião, eu acho que a informação errada é muito pior do que não ter informação. Pois é. Porque a pessoa absorve aquilo e para depois mudar aquilo que já está, né, no cotidiano dela é muito complicado, é bem difícil mesmo. Isso aí é uma constante nos grupos. A gente está sempre vigilante, assim, de estar encontrando alguma informação que possa... Nossa, e o que vem de coisa errada, gente, é impressionante. Parece que... E pega. O negócio vem assim e o pessoal, todo mundo começa a fazer e vira aquela festa e... Nossa Senhora, dá até medo. Mas compreensível, porque a pessoa tem nas suas necessidades... Quer um tratamento, quer uma cura. Quer a cura. Né? E tem gente de má fé também que vai lá e utiliza, né, disso para tirar proveito, ganhar dinheiro. Vende produto. Exatamente. Exatamente, né? Vende uma cura que... Né? E quando, na verdade, o que você precisa vender é a qualidade de vida, né? E não a cura, né? E é claro que a pessoa que tem um problema, que ela descobre um problema, que tem essas características, né? Uma doença até o momento que não tem uma cura, ela vai ficar buscando alguém que fale essa palavra para ela. Ela vai, né? Isso vai... E a hora que ela encontra uma pessoa que tem um caráter duvidoso e que promete alguma coisa nesse sentido para ela vai abraçar, falando, não, esse cara aqui é o que eu queria, falou o que eu quero ouvir, né? Então, por isso que é importante a gente manter essas pessoas informadas para que elas não caiam nesse conto do vigário, né? Pelo menos no momento é o conto do vigário. Se alguém chegar e falar isso hoje, né, até hoje é um conto do vigário, né? Amanhã a gente não sabe que a ciência muda todo dia. Né? E tem gente que precisa disso para continuar vivendo. É um desespero tão grande. Mas tem uma coisa, Dani, que eu assim, uma reflexão que eu sempre faço, que é assim, ninguém é obrigado também a aceitar as coisas, né? Isso é muito importante, né? No processo de enfrentamento, né, é normal que a pessoa se revolte, não aceite, fala, não, eu não aceito o meu problema. Ninguém precisa aceitar, né? O que a gente precisa entender é que também não aceitar não muda, né? Então, assim, tá... Às vezes piora. Piora, né? Não aceitar não vai mudar, né? Assim, se a gente não aceitar que o coronavírus existe, vai mudar a pandemia? Não adianta você falar que o coronavírus é isso ou aquilo, não vou falar nada para não virar polêmica, mas assim, não adianta a gente falar que ele é isso ou aquilo, que ele está aí, não vai mudar, né? A gente não acreditar nele, não mudou a pandemia, né? Então, assim, tá bom, eu não acredito, mas eu vou fazer tudo que estão mandando, né? Você pode não acreditar, eu não aceito, mas eu vou seguir porque eu procurei esses profissionais aqui, eu confio no trabalho deles. E pegando um pouquinho do gancho que a professora Ângela estava falando, dessa questão da interação entre os pacientes, a gente tem, até no período pré-pandemia, a gente tinha atividades em grupo do SARA, a gente até manteve, depois eu falo um pouquinho mais se vocês quiserem, depois da pandemia a gente criou um sistema muito bacana de manter as atividades em grupo. A gente fazia alguns grupos e tinha uma interação muito bacana entre eles. E eles se viam com os pares, né? E isso eu acho que é um trabalho que eu admiro muito da Dani fazer, porque vira e mexe aparece uma pessoa jovem com Parkinson, desesperado, procurando saber se é só com ela que acontece isso. Aí a Dani fala, não, gente, peraí, calma aí que eu tô aqui, né? Então, pensando nesse sentido, assim, quando as pessoas encontram outros, ele descobre que ele não é o único que tem aquele problema, isso é muito legal, é muito gratificante. Muda muito. E eles começam a descobrir que opa, peraí, tem vida aqui, né? Então vamos lá, vamos seguir a vida, né? E isso é muito bacana, né? Porque eu falo que a vida acaba quando acaba o propósito, né? Quando a gente perde o propósito, acabou a vida, né? Tem um monte de gente aí que vive, mas não está vivo, né? Porque não tem propósito, né? Sobrevive, né? Então, assim, e é importante, eu falo assim, que eu quero morrer de tanto viver, sabe? Eu quero viver até morrer, né? Então, assim, enquanto a gente tiver propósito, a gente tem vida, né? E quando a gente tem um propósito muito forte, que nem isso aqui que nós estamos fazendo agora, né? Que nem o da Dani, o dia que a vida física terminar, né?
ela vai existir. Então, enquanto existir esses vídeos, enquanto existir alguém que lembre, que comente o trabalho dela, ela vai estar viva, nós estaremos vivos, né? Então, acho que é isso que é importante. E trazer esse propósito, né? E quando a gente coloca esses pacientes um em contato com o outro, eu vejo esse propósito ficar forte, ele ganha uma força, sabe? Aí eu falo, cara, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu estudo, né? Porque... Cláudio, quem me chamou? uma dúvida, Carolina, não se dá tempo. Se dá tempo, mas tem algumas, 2 ou 3 pessoas comentam aqui que receberam alta do SARA numa situação que eles não se sentiam no momento de alta. O que vocês aí orientam para essas pessoas para voltar, procurar de novo? Então, uma coisa que é importante, né? O paciente que é um paciente do SARA, ele nunca mais vai deixar de ser paciente do SARA. Né? Uma pessoa que ele foi... tanto é que o cadastro do SARA, ele é uma numeração contínua. Então, seu número nunca vai ser de outra pessoa. Uma vez que você entrou, enquanto você existir, você será paciente de lá. Então, a questão da alta... hoje a gente usa muito pouco o termo alta, né? Existe a reabilitação, ela tem momentos, né? Então, chega um certo ponto das orientações que você orientou tudo que tinha para aquele momento para o paciente, né? E a proposta da reabilitação não é ficar tirando a pessoa da casa dela para ir ao SARA ou para ir ao centro de reabilitação. Não vou falar só o SARA, porque esse conceito a gente usa no SARA, mas ele serviria para qualquer situação, né? Você tira a pessoa da vida dela para ficar tratando, e a vida não é tratamento, né? O tratamento, ele faz parte da vida. A gente trata para viver e não vive para tratar, né? Então, a gente vai trazendo as orientações, a gente informa o paciente, para aquele momento tem todas as orientações, e ele a gente tem que liberar ele para viver um pouco, viver aquelas orientações, viver aquele momento, né? E ele, quando ele achar que ele precisa de atendimento de novo, ele vai lá no site do SARA e fala assim, gostaria de um novo atendimento, uma solicitação de um novo atendimento. Essa equipe vai avaliar, vai trazer ele, vai fazer uma revisão, vai ver se está tudo bem, e assim, né? Então, não tem exatamente uma alta, né? Ele vai continuar sendo paciente. Naquele momento, talvez, as orientações tenham se esgotado, né? Então, o que eu sempre falo, assim, na consulta, que o paciente, para ele, uma dúvida que os pacientes trazem muito, né? Quantas vezes eu vou ter que vir aqui, né? Uns perguntam assim, porque quer ir várias vezes, e outros perguntam assim, porque ele está morrendo de medo de ter que ir mais de uma e ele não tem grana para ir, né? Então, tem as duas coisas, né? E a resposta é muito simples. Fala assim, olha, não importa quantas vezes você vem aqui, o que importa é o quanto você leva daqui para sua vida. Tá? Porque a sua vida não é aqui dentro, a sua vida não é nessa instituição. Essa instituição aqui é uma escola, você vai vir aqui e você vai levar essas informações para a sua vida, né, e vai viver elas. Então, se você usar o que eu estou falando aqui, se você vier uma vez por mês no atendimento, e durante esses 30 dias que você não vem, você usar todas as informações que eu te dei, é como se você estivesse vindo aqui todos os dias. Né? E isso é uma coisa importante. Deixa eu comentar. Esse é o caso da Clenilda, na verdade é do filho dela, o Eduardo. Eu não sei se você já conheceu, sabe, da história dele, e é um caso bem específico, bem agressivo. Então, ela até comentou aqui, mas depois da alta, eles não marcam mais consulta para o paciente. Se o SARA fez tudo pelo Eduardo, então é porque ele morreu ou não tem mais nada a se fazer? Foi que ela fez a pergunta. Então, ela olha falou só. que tentou nova consulta e o SARA não aceitou. Então, olha só. Eu não tenho como fazer essa avaliação por aqui. Seria muita... como é que se diz assim? Seria muito complexo, né? Eu não sei o caso, não conheço o caso, né? Normalmente, quando o paciente solicita uma consulta e ela é negada por algum motivo, ela é negada com uma resposta junto, né? Então, eu não conheço o caso, é até antiético eu falar de qualquer situação específica de qualquer pessoa, né? A gente não trata situações de pessoas publicamente nesse sentido, mas eu acho que é importante ela até fazer um contato com a instituição e falar assim, por que foi negado? Né? Eu acho que ele precisava de uma reavaliação, né? E aí a pessoa que faz essa avaliação, que é uma equipe que, inclusive, é uma equipe que a gente não... a gente conhece as pessoas, mas a gente não fala sobre isso. A gente tem um contrato para não falar sobre isso, né? A gente assina um termo de não discutir esse tipo de avaliação, porque ela é uma avaliação sigilosa. Claro.
Então, assim, mas eu acho que é importante que a pessoa vá e pergunte, e sofra. E uma coisa importante, as pessoas não são iguais, né? As pessoas são diferentes, né? As demandas são diferentes. Às vezes, a demanda é uma demanda que eu não tenho como atender. Não é que a pessoa não é que não tem o que ser feito. Tudo. Não existe nada que não possa ser feito por ninguém. Só que talvez eu não possa oferecer o que precisa ser feito naquele momento. Entendeu? Então, essa é uma coisa importante que as pessoas saberem. Por exemplo, no Sarah Hill. Sarah Hill não faz cirurgia, né? E tem paciente que às vezes tem uma demanda cirúrgica e a gente não vai fazer. Então, vamos falar assim, olha, infelizmente, se você continuar vindo para o atendimento, é um risco para você. Você precisa ser avaliado por uma cirurgia, por um neurocirurgião, alguma coisa assim, né? Então, a gente só pode voltar a te atender depois que um profissional te avaliar e te liberar, né? Seja depois que operar ou não. Se o profissional falar assim, ó, você não pode fazer atividade, você tem que operar. Operou e liberou, tudo bem. Então, nós temos que lembrar sempre que as pessoas são diferentes, as demandas são diferentes, né? E a gente tem que avaliar caso a caso, são situações muito específicas, né? E a pergunta é: não tem nada a fazer? Sempre vai ter o que fazer, só acaba o que fazer depois que morre, né? A gente só termina de fazer alguma coisa depois que morre. E assim, talvez o que precisa ser feito eu não possa oferecer. Né? E isso é importante, entender que às vezes não dá para abraçar todas as causas, né? A gente... e eu fico muito sentido, tá? Quando eu não posso abraçar uma causa. Eu tenho uma sensação de frustração também quando eu não posso oferecer alguma coisa, mas eu tenho que entender que a gente tem limitações, seja de serviço, seja humanas, né? Essa impotência, né? De ver o sofrimento alheio e não poder fazer... atender do jeito que a pessoa gostaria que fosse claro, possível. Né? Assim, eu sempre falo para os pacientes assim, olha só, principalmente quando é aquele paciente um pouco mais resistente ao atendimento, fala assim, olha só, eu não acordo de manhã para prejudicar a vida de ninguém. Entendeu? Então, assim, acredite, se eu estou falando para vocês aqui, a minha intenção é ajudar você. Você vai comprar ou não, mas eu não acordo para prejudicar a vida dos outros. Né? Então... E é importante a pessoa entender isso, que o profissional está ali para ajudá-lo, né? E a decisão de seguir, de comprar aquela informação é dele. Isso é individual. Gente, a gente está chegando em 1h30 já. E o que eu vejo, assim, que tem tantos casos e tantas pessoas aí gratas pela ajuda, pela colaboração, por tudo que estão aprendendo. A gente extremamente grata também o Vibrar e todo mundo aqui do Vibrar, né? Então, tem mais pergunta aí? Professora? Acho que não. Bom, mas se tiver alguma que passou, a gente pode procurar vocês depois para Pode, claro que pode. Professora, quer falar alguma coisa para encerrar, para a gente finalizar? Sim, acho que já tem um tempo aí que também, para as pessoas que estão acompanhando, acaba sendo cansativo, né? O que eu percebi nos comentários é que tem muitos familiares. Os familiares estão participando. E os familiares também carregam com eles uma carga muito grande do Parkinson. Né? Merecem cuidados também. Também eles precisam aceitar a doença na família, né? E eles também precisam aprender a lidar com a doença, que não é fácil. Com isso, eu não quero dizer para vocês que é facinho, não é facinho, eu sei que não é fácil, né? Claro. Mas tem que, da mesma forma que a pessoa tem que aprender a aceitar o diagnóstico, incorporando o tratamento, o uso da medicação, aprender a lidar com a medicação, com a alimentação e com outros sintomas, a família também tem que participar disso, porque aí ela ajuda, né? E não se estressa tanto, né? Quando uma pessoa está lenta, quando a medicação está no seu nível mais baixo, que a pessoa está mais lenta, que está difícil para sair de casa, que está difícil para sair do carro, não tem que se irritar, tem que entender que aquela é a condição daquele momento dela, que pode passar, daqui a pouco, com uma dose, né, da medicação, daqui a pouco a pessoa já está ativa. Então, eu chamo isso de respeitar o momento, Ângela. Mas se o familiar é que ele também precisa ser atendido. Exatamente. Ele também precisa ser ensinado. Ele também precisa mudar o comportamento dele, né? Precisa incorporar outras atitudes. Mas para isso ele precisa ser assistido.
E algumas pessoas falam, onde é que o enfermeiro entra? O enfermeiro entra aí também, principalmente aí. Porque não é o enfermeiro que cuida do paciente na casa dele, do paciente. É o enfermeiro, se ele trabalhar bem com o familiar nessa hora, considerando que a doença de Parkinson tem muito apoio do familiar, com certeza a pessoa com Parkinson vai estar bem cuidada. E o familiar que também é ele é parceiro e cliente da enfermagem. A gente sempre diz assim, você é meu cliente, mas também é meu parceiro, porque você me ajuda a cuidar, né? Ou o contrário, me ajuda a cuidar. É uma responsabilidade dividida, né? É, isso aí. Então, a família tem que ter muito cuidado pelos profissionais. Os profissionais, às vezes, descuidam do familiar, e não pode. Tem até um artigo que fala do paciente invisível, né? Às vezes o meu olhar nem vai para a pessoa com Parkinson, vai para o familiar. Meu abraço, meu acolhimento vai para o familiar. Olha, isso aí que você está falando... Ele está muito cansado, ele está chegando estressado, ele está chegando quase explodindo. Se eu não acolhê-lo, né, quem é que vai sofrer com isso? Vai ser a pessoa com Parkinson, que também não vai conseguir receber um cuidado daquele familiar. Né? Não é incomum, Ângela, às vezes chegar num atendimento nessa condição que você está trazendo, né? E às vezes você vê o paciente muito bem cuidado e aquele familiar um bagaço, né? E aí e muitas vezes, isso aí, que os colegas que trabalham comigo já cansaram de me ouvir, às vezes eu separo assim, e falo, o atendimento não é para o seu José, o atendimento é para você, esposa do seu José. Então hoje vou conversar com você, né? Que enquanto você não se cuidar, enquanto você não tiver equilibrado, não dá nem para receber orientação. Ele está ótimo, está muito bem cuidado, agora você vai se cuidar, né? Porque às vezes precisa disso, precisa desse chacoalhão, né? Da pessoa também ser vista, né? Porque o cuidado com o cuidador, ele é fundamental. Né? Porque senão daqui a pouco você tem dois pacientes, né? Você tem um com Parkinson e outro com AVC, porque de tanto estresse e tanto mau cuidado que acabou desenvolvendo um outro problema. Eu falo assim sempre, que quem convive com quem tem Parkinson, quem cuida, tem o Parkinson, mas não tem os sintomas, né? Porque ele sofre com todas as consequências sem ter os sintomas. E aí acaba sendo, às vezes, mais desgastante, porque ele não vive, então ele não sabe exatamente o que é, mas ele sofre todas as consequências, e a longo prazo isso é extremamente desgastante, né? Acaba com as relações, enfim, é muito complicado. Queria mandar um beijo para a Margarida. Margarida, quero te trazer aqui. Clenilda também. E deixa eu ver, o pessoal tá colocando aqui comentários sem parar, gente. Ô Dani, deixa eu falar uma coisa para você, antes que eu me esqueça, que eu tinha convidado, já tinha chamado a Michelle para assistir a live, e eu não sei se ela conseguiu tempo ou não, porque ela estava no trabalho lá, mas ela pediu para eu te mandar um beijo. Beijo, Michelle. Antes dela viajar, ela veio aqui em casa para fazer uma visita. Que legal. Ela é uma graça, um amor de pessoa. Beijo, querida. Então, a gente vai ficando por aqui, gente? Vamos. Vocês tem mais coisa aí? Quer falar mais? Tem mais pergunta? Maria, quer falar alguma coisa? Esse negócio aqui sobe muito rápido, gente. Eu queria agradecer, porque foi muito bom ouvir a professora Ângela, o Cláudio. Eu acho que, assim, para o momento está oportuno demais, porque é o que nós queríamos ouvir, sabe, assim, eu espero que outras pessoas tenham esse mesmo olhar, ou se, pelo menos, se projeta, né? Tenta pegar um pouco de cada coisa, porque é igual o Cláudio falou, a gente tem que viver. Nós estamos aqui para viver. E a gente, por mais difícil que seja, que não é fácil, igual a Dani falou, a Dani estava fazendo uma live com cinesia, que tem umas que tá, no caso, eu tô com rigidez, assim por diante. Mas a gente está aqui para uma balança, outra fica dura, é uma festa. Igual eu tô tomando um postinho aqui, mas, e assim, e a gente está aqui para lutar, a gente não vai desistir de viver, nunca. Igual você falou, a gente tem, um Parkinson, é uma condição, mas nós que vamos decidir como caminhar, sabe? E eu tenho buscado, assim, sempre forças em me espelhar em outras pessoas. Tem a Dani, que é meu ponto de referência, foi ela que me acolheu no meu diagnóstico. Tem a Carol, que está chegando, tem outras pessoas. E assim, nós vamos estendendo a mão para o outro. Então, meu agradecimento sincero. E acho que não foi bem, assim, pro mês do Vibrar, que é o aniversário do Vibrar, e essa casa que me acolhe já há 2 anos aí, eu sou muito grata ao Vibrar por tudo, grata às pessoas que passaram pelo Vibrar, e grata pela mentora que foi a idealizadora, que é a Dani. Muito obrigada. Obrigada. Carol?
Tem Não, encerra pra gente? agradecer, né? Eu acho que aprendi muito, né? E a gente aí espera encontrá-los, estar sempre conectados a vocês. O que vocês tiverem de ideia, sugestão, estamos aí abertos. E gratidão, muita gratidão pelo aprendizado, e com certeza a gente vai levar isso para frente. Vamos replicar tudo que vocês trouxeram de formação para a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, Obrigada. eu só tenho a agradecer, muito obrigada. É uma vivência, assim, falar, conversar com vocês é sempre aprendizado, é acolhimento, Inspiração. É bom demais, assim, a gente não tem vontade de parar de falar, entendeu? Eu estou super feliz porque tem gente de Portugal, da Inglaterra, da Argentina, que já entrou hoje aqui na live. Então, assim, e é bom saber que a gente está passando essas informações. Eu iniciei esse projeto, Vibrar, mas hoje eu só consigo tocar, porque a gente é um grupo hoje, né, com a Carol, com a Maria, tem o Fábio, tem a Érica, o Marcelo, enfim. Tem mais alguém? Eu sempre esqueço alguém, gente. Quem? Pode falar. Sandra. Hã? A Sandra, o Rafael. Sandra, o Rafa, gente. Seu O pai. Renato, meu pai, ó, meu pai, desculpa, pai. Mas assim, ao vivo eu sempre acabo esquecendo, mas não tem problema não. É rodízio, porque eu esqueço um, depois no outro esqueço o outro. Cláudio, foi um prazer enorme estar com você aqui. Foi fantástico. Professora, sou sua fã, você sabe. Eu fã dos dois, vai. Mas eu assim, sou fã. depois quero trazê-la de novo para falar sobre a questão da associação, para a gente abordar mais esse tema, é muito importante. Cláudio, também quero você aqui de novo, por favor, se aceite o convite. Se a Michelle puder também, um papo com ela, vai ser super legal. Então é isso, gente. O que a gente puder fazer para unir forças, para favorecer o atendimento e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, a gente está aqui para isso. Que bom, Dani. Eu gostaria primeiramente de agradecer, sabe, essa oportunidade que vocês deram, né, para a gente colocar o papel da enfermagem. A gente está... eu vou falar para vocês assim, que eu fiquei muito ansioso, porque falar dessas coisas ao vivo assim, é bastante complicado, apesar de nos últimos meses eu ter tido uma experiência nos atendimentos com esse tipo de meio de comunicação. Mas eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite, sabe? Pela sua confiança. Vou ficar à disposição de vocês quando precisar de trocar, quando quiser discutir, a gente está à disposição mesmo. Eu sou um admirador do seu trabalho, né? Eu acompanho você muito antes da gente se conhecer lá o ano passado, né? E assim, eu tenho profunda admiração por esse seu empenho, por esse seu propósito, quando você tomou essa iniciativa aí, e eu falo para você que eu não tenho palavras, na verdade, para elogiar vocês aí, viu? Foi um prazer também estar com a professora Ângela, que eu tive a oportunidade de conhecer o ano passado também, e espero que a gente até possa ter mais contato, onde eu trocar um pouco mais, né? E fiquei muito honrado com essa presença, e prazer, Maria, Carol, eu sempre assisto suas lives, sempre vejo a Maria. A Carol, eu acho que eu vi uma vez só em outra live, né? Em uma das lives. Mas, assim, foi um prazer estar com vocês aí, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada, professora. Obrigada, Carol. Obrigada, Maria. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Muito, muito, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.